Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Gabriel. Esse é o canal A Margem. Eu estou fazendo essa live aqui, né, para poder falar algumas coisas que eu vinha pensando, né, ao longo desses dias, né. Estou experimentando também um formato para o meu canal, né. Espero as pessoas irem aparecendo aí para dar, né, boas-vindas. Como vai ser uma live que vai ficar gravada no YouTube, eu já vou falando aqui, tá, os temas que eu quero abordar, né? Fala aí, Joe, boa noite. E o que está acontecendo, né, na nossa sociedade aí não é uma coisa que foi produzida agora, né? Esses problemas que a gente tá tendo aí não são problemas que o governo atual, que a sociedade atual quem produziu, né? O mundo tá esse caos, né? O mundo tá esse caos e o que eu quero falar aqui é entender, né? Assim, junto com vocês, o porquê que a gente está passando por isso, né? Não é uma questão de o microfone não está conectado. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir aí? Ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, mano. Porra, maluco. E aí? Tá dando para ouvir? Fala aí, Joe, Flávia. Como que tá aí o som? Tá legal? Show. Então, como eu ia falando, né? O que está acontecendo a nível global, basicamente falando, né? Porque o que está acontecendo obviamente é extremamente complexo, né? Mas o que está acontecendo a nível global são disputas, né? Disputas que estão se acirrando, né? Disputas por poder, né? Disputas por hegemonia no processo político, né? Falando um pouco da nossa história, né? Como país, se a gente for puxar lá atrás, como o nosso país foi fundado, né? Na verdade, já era um território que existia, que já tinham habitantes, né? Que eram os povos indígenas, nas suas mais diversas etnias, né? Grupos. Eles tinham um modo de vida, cada um tinha seu modo de vida, sua forma ali de organização. As línguas eram milhares. E os portugueses chegam, aí vem o restante dos europeus, vão, né, desbravando, vão colonizando todo aqui o pedaço de terra. A princípio, a princípio, a economia, a parte econômica é o grande objetivo, e evidentemente que desse objetivo econômico, né, de poder, vão surgindo ramificações, que é a marginalização dos povos nativos, de suas culturas. Aí
conforme os escravos vão também se rebelando aqui, né, criando seus quilombos, etc., e vão resistindo a essa violência praticada pelos europeus, já aí a gente já começa a entender um pouco, né, como é a formação da nossa sociedade, né, que ela vai se desenvolvendo, vem a monarquia, depois vem, né, assim que acaba a independência, assim que é proclamada a independência, vem lá a primeira república. Então a gente já consegue entender um pouco quem são os agentes que vieram determinando, né, se articulando para que a massa, né, ela começou com os indígenas, aí com os escravos, depois com os trabalhadores, né, com as pessoas que vão ficando à margem da sociedade, nas suas periferias, nos seus bairros afastados. E é um projeto de país que na visão, né, por exemplo, do historiador Luiz Antônio Simas, ele fala o seguinte, que o Brasil é um país que deu certo, porque o senso comum, né, a grande ideia do que a gente se habituou a escutar desde cedo, eu sempre escutei isso, o Brasil deu errado, nossa, esse país, nossa, que problema, cara, né? Sempre escutei, nossa, pô, tem que reconstruir esse país, tem que acabar com ele e fundar um outro porque ele deu errado. Mas se a gente pegar pela visão de quem eram os grupos que tinham poder sobre escolhas, decisões políticas, são os colonizadores, né? Generais, milicianos, né? As oligarquias. Então é um país fundado, né, desenvolvido, pensado, né, projetado para ser dessa forma, para excluir negro, o pobre da periferia, né, os travestis, aqueles corpos que querem, né, na cabeça de quem tá conservando esse status quo, na cabeça dessa galera, o travesti é um subversivo, não é um cara, é um cara afastado, né, do entendimento do que é família, né? Aí vem a própria igreja, né, a igreja católica, com seus valores ali conservadores, também ajudou bastante, né, a querer doutrinar os índios, os escravos, né, os escravos, eles que quiseram cultuar, quiseram resgatar ou dar sequência aos seus ritos que praticavam lá no continente africano, esses negros, né, cientes e praticantes desses ritos, eles tinham que burlar, né, a fiscalização das igrejas, dos poderes constituintes ali da época, né, durante o regime escravocrata. Só que
Aí entra uma leitura de mundo, né, dessas matrizes africanas, que é bem interessante. Além do sincretismo, né, dessa questão de ter que burlar, né, pegava sei lá, um orixá Xangô, de matriz africana, e o sincretismo dizia que para a Igreja Católica Xangô era São Jerônimo, né, um exemplo. Só que a leitura de mundo é tão sofisticada das matrizes africanas que eles pensavam assim, não, peraí, além do sincretismo, a gente vai estar potencializando as energias, né? A gente vai estar potencializando que pro candomblé, Xangô é o único, é do candomblé, né? E São Jerônimo, beleza. Vamos cultuar lá na Igreja Católica o São Jerônimo, então a gente vai aqui potencializar essa energia singular, né, desse santo. E no nosso terreiro, lá no nosso espaço, a gente vai cultuar a singularidade do orixá Xangô. Mas a grande leitura, né, que eu acho bem bacana, é pela questão filosófica, de potencializar, né, os encontros. Mas esses povos foram perseguidos, né, os povos indígenas, os negros, quantos assassinatos que a gente já não teve, né, há mais de 500 anos, que é o período que foi, né, fundado o nosso país. Então, a gente já tem aí um aspecto histórico, né, que indica muito o porquê das coisas estarem acontecendo como estão acontecendo, né? Eu sou do Rio, então falar um pouco do Rio de Janeiro, porque acho que o Rio de Janeiro ele teve papel fundamental, né, na nossa formação histórica, política como país. Você pega ali no começo do século XX, né, quando foram surgindo ali as primeiras favelas do Rio, quem são as pessoas ali, né, que vão habitando esses lugares assim, Morro da Providência, Morro dos Prazeres, são os escravos, né, que já é um período ali de república, os negros ali que não tinham condições, né, de ter uma renda para morar numa casa, né, sei lá, num cortiço, ali mesmo pela região central, eles começaram a pensar o seguinte, pô, eu tô no centro do Rio, eu não vou lá para Baixada Fluminense, não vou ficar 1 hora, 40 minutos, 1 hora do centro. Eu preciso trabalhar depois. Como que eu vou fazer no dia seguinte? Tá, eu vou para lá, durmo no dia seguinte. Então, os mais precários, os mais pobres, foram habitando, né, essas comunidades, essas montanhas lá no Rio, que até então, evidentemente, era só mato. Aí vai se construindo casas, barracos, né? Então, o motivo, né, às vezes, para muita gente passa desapercebido ou até mesmo ignora, da maioria da população numa comunidade do Rio, no morro, ser constituída por negros, né? Por essa questão. Eles foram jogados para lá, né? O Estado, né? Quem teoricamente tinha que pensar a cidade para todo mundo, não é? Num regime dito
republicano, ou depois com a democracia, esses regimes visam pensar o seu país, a sua região, para que ela desenvolva, né, da melhor maneira possível para todo mundo, isso teoricamente, né? Então, a cidade vai crescendo, né? Tem a Reforma Pereira Passos ali no Rio, né? No começo do século XX, né? Onde vai sendo pavimentado ruas, né? Igrejas vão sendo derrubadas para construção. Minto, igrejas não, desculpa. Casas, né, vão sendo derrubadas para que avenidas vão sendo erguidas ali, construídas, né? A Presidente Vargas é um exemplo disso. O que tinha de casa ali, o que teve de família sendo despejada, né? É coisa de louco. Só que enquanto um lado, né, da cidade é pensada num desenvolvimentismo econômico, né? Aí tinha ali teve a Belle Époque, que foi uma intenção da burguesia na época de transformar um pedaço do Rio ali na Paris tropical, né? Que Paris já era a Paris da chique, né? A Paris badalada, já era considerada ali cidade ali não só centro das atenções no aspecto político, mas também no estilo de vida, né? Então você pega o bairro Vila Isabel, para quem conhece, para quem já foi ao Rio de Janeiro, o bairro de Vila Isabel, ali é 28 de setembro, ela é pensada numa Paris, né? O nome até leva o Boulevard, 28, eu não sei se é 28 de setembro, Boulevard 28 de setembro, que é a principal rua do bairro ali. Então ela é toda projetada, né, arquitetada para ser a Paris, né, tropical. Aí a gente já pode ver, né, o aspecto o aspecto colonial presente na arquitetura, na pavimentação de rua, na estrutura de um bairro, né? Lógico, isso é uma questão construída, pensada pela burguesia, que aqui no Brasil acho que em todo lugar ela tem sua cafonice, mas aqui no Brasil é coisa de louco, né, cara? Não coisa de louco não, porque às vezes loucura é muito bom, né? Mas eu acho que uma cafonice tacanha mesmo, né? Que prepara um quarto, né? Um condomínio, uma planta. Hoje em dia, eu acho que, né, as plantas dos condomínios elas estão, acho que um pouco diferentes. Mas você pega a planta clássica, né, de um condomínio qualquer, de um apartamento, o quartinho da empregada ficava lá no fundo, era um quartinho mesmo, né? Eu morei num apartamento assim, que era um dos meus pais lá. Então você já vê como que é, né, a classe dominante, a burguesia ali, os poderosos, seja lá o nome que for, como eles já vinham pensando já vinham pensando o país, né? Só que enquanto um lado vai pensando a cidade,
o bairro, os lugares, por um viés elitista, por outro lado, a cidade ela vai crescendo também. A periferia vai sendo povoada com mais gente, né? A maioria das pessoas não tem condições de estar morando no grande centro, né? Então isso vai fomentando uma revolta dentro das pessoas que é legítima, né? Não é uma revolta de gente sem ter o que fazer. Pelo contrário, as pessoas sempre quiseram ter o que fazer, mas da maneira delas. Não é mesmo? Da maneira delas. Então, gente, hoje o que a gente está vivendo é extremamente fruto do que aconteceu lá atrás, do início desse projeto de país, entendeu? Pautado na questão do capital, uma cidade pensada para que as mercadorias possam percorrer de um lado para o outro sem ter o incômodo, né, de algum grupo que possa fazer uma greve, parar a cidade. Você imagina quem está lá no Jacarezinho, quem está na periferia do Rio, vendo lá o teu filho tomando tiro, entendeu? De bala perdida, né? Vou fazer entre aspas, porque não existe bala perdida. Balancei a câmera aqui. Não existe bala perdida ali, no contexto do Brasil. Estou citando o Rio de Janeiro, mas pega em São Paulo, em BH. Então, as pessoas estão sempre pensando, né? Não é só quem estuda, está na academia, está ali na classe média, vai lá para a universidade, estuda filósofo europeu, estuda filósofo norte-americano, conceitos teóricos consagrados, né, mundialmente, e que são autores, né? Alguns eu tive a oportunidade de ler, que tem a sua importância, mas as pessoas ali na periferia, elas estão pensando também, né? Quem acha que o cara ali pobre, ali, o cara que está na periferia, na ralação, né? Ou está ali na zona rural ali, plantando ali sua comida para subsistência, ou até mesmo, né, tentando sobreviver, essas pessoas estão pensando. E na sua grande maioria, elas sabem muito bem o que elas querem para elas. Entendeu? Então, a violência ela não acontece por acaso, né? Olha como que está o nosso país, cara. Entendeu? Porra, é o cúmulo. Uma mãe ter que sair de casa por não conseguir comprar o gás e ter que ir na rua, cara, pegar lixo ali, lenha, para poder esquentar a sua comida. Entendeu? Porque não tem dinheiro para comprar gás, né? Então, assim, a gente que tem um pouco de privilégio de poder estar numa internet, né? Às vezes a gente tá reclamando aí de barriga cheia, mas a gente já parou para pensar o porquê, né, de ter dezenas de bairros pobres, sem estrutura, sem iluminação. Com que interesse esses lugares foram construídos, né? Por que o poder público ele só olha ali Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel, região do centro, e o bairro lá afastado do subúrbio, né? Da periferia, ela esses bairros não podem ter as mesmas estruturas de uma iluminação decente, né?
Todos esses lugares tem gente pensante, tem gente produzindo arte, música, literatura, né? Tem gente produzindo grupo de teatro, artesanato, né? Tem gente estudando economia. Mas por que essas pessoas não estão tendo a oportunidade de fazer o que acreditam? Pô, elas têm que pagar a conta, né? Entendeu? Que estímulo elas têm? Quem é que está ocupando os espaços aí na grande mídia, nos grandes debates? A galera universitária, né? Jornalista. Por que esse cara aqui da periferia ele não pode ter um assento? Por que vão fazer, sei lá, um projeto, vão pensar uma medida, uma lei, né? Sei lá o que, um decreto em algum bairro, lá vamos criar um plano de econômico para um bairro tal, etc e tal. Pô, perguntam para os moradores lá, para quem está naquela região, o que eles querem, né? Qual é a demanda deles, né? Quando você faz uma praça num bairro e vai construir a praça, a prefeitura, o órgão ali competente ali, pergunta para os moradores que tipo de parque que eles querem ter ali, né? Que tipo de formato vai ser esse parque. Então, gente, pode soar meio demagogo, mas para quem tem comidinha na mesa, né, roupinha passada, pode achar que tipo, mano, vamos ter resiliência, cara, vamos ter calma. Acho que o mundo está muito revoltado, etc e tal. Aí vem com um papo de polarização, que é uma questão que eu não concordo. Porque... Fala aí, Carlos. Boa noite aí, cara. Porque polarização sempre houve, na verdade. Pô, sempre houve. Olha o que eu falei no começo do vídeo, lá, começando com os índios. Começando com os... depois com os escravos. Entendeu? Olha como que é formado. Sempre teve gente apanhando, morrendo, tomando borroada, sendo marginalizado pela cor. Sabia que já foi... Isso está documentado, vocês podem achar até no Google, que já foi documento, ali no começo do século XX, que capoeira era vagabundagem, cara. Você fosse negro, né, e praticante de capoeira, você era enquadrado na lei de vadiagem. Então, você vê, são mais de 500 anos, uma população, uma parcela da nossa sociedade, e que é a grande maioria, né, em termos de número, né, são minoria dentro de uma representatividade, sei lá, no Congresso, na mídia, né. Hoje em dia, muitas empresas estão querendo se aproveitar, se apropriar do discurso da luta do movimento negro, que é legítimo, né? Estão querendo se apropriar. Aí tem instituição financeira que faz uma propaganda com um monte de negro, ou somente negro, mas essa instituição financeira vai lá e apoia as políticas de austeridade. Corte, teto de gastos, né? Corte na educação, na saúde pública. E quem são os mais pobres? Que é os que vão ser afetados
por essa política de austeridade que já vem acontecendo. Entendeu? É complicado. Aí a gente. Aí o sistema, né? Ele é tão doido, né? Ali com a mídia hegemônica, né? Com a mídia convencional produzindo um discurso hegemônico que faz com que nós, né? Porque a classe média tem um problema também. Porque manter aqueles privilégios ali, falando classe média mesmo, não estou falando ricão não, estou falando classe média ali, o cara que tem que trabalhar todo dia também, quase todo dia, né? Alguns sim, outros não, mas aí que ele tem que pagar plano de saúde, né? Tem que pagar escola pro filho. Então, né, quando eu falo nós, falo classe média, o trabalhador em geral, aquele que meu irmão, se parar de trabalhar, morre de fome. Então, o que o sistema faz? Ele acaba, lógico, quando eu falo sistema, não é só meia dúzia de gente que fica pensando o país, não. É uma série de fatores, né? É uma classe burguesa que, em conluio com o Estado, vai pensando que tipos de mecanismos de controles vão podendo fazer perante essa massa que está ali sedenta de mudança, né? Sedenta por liberdade, né? Por direito de ir e vir de fato, porque esse direito de ir e vir que está na Constituição ele é só papel. E aí o cara pode fazer o que ele quiser com esse papel. Mas na prática, o negro ali da periferia do Rio, ele não tem direito de viver. Ele pode sair de casa meia-noite para dar caminhada? Um cara ali na Zona Sul, ali na orla de Copacabana, ele pode sair meia-noite, 1 hora, que ele não vai ser importunado, que ele não vai ser perturbado pela polícia. Agora vai um negro lá na periferia. Além de ele ter o risco ali, né, de um assalto, de uma violência ali urbana, tem a questão da polícia, né? Então, gente, a live aqui no Instagram, ela é 1 hora, eu não sei quanto tempo tem de live, mas muito do que a gente está vivendo é fruto desse processo histórico, né, que eu coloquei aqui. E eu não sei se eu deixei de falar, né, eu estava completando aqui o raciocínio. Então, assim, o sistema ele faz nós, né, a massa como um todo, disputar entre a gente mesmo as migalhas que os caras vão deixando pra gente, cara. Entendeu? Os caras vão se enriquecendo, né, de forma ilícita, se apropriando de pedaços de terras, né? Cria todo uma estrutura, né? Cria todo um esquema para que as grandes empresas ali, né, pertencentes a uma oligarquia, só elas vão produzindo, vão lucrando. Aí você pega o cara que quer empreender ali no seu bairro, né, na sua rua, ele só consegue ter demanda ali mesmo. Então aí ele tem que colocar o preço, né, de acordo com os custos que ele tem, enquanto o outro que produz em grande escala coloca lá um preço de repente 10 vezes mais baixo. Então o sistema ele vai colocando a gente um contra o outro, entendeu? Aí, no senso comum, pelo menos na grande parte das pessoas que eu conheço, né, pessoalmente mesmo, tu vai tentar conversar com ela, né, sobre a sociedade,
né? Sem ser arrogante, prepotente, mas você vai querer, né, abordar uma questão, levantar uma questão que impacta você sendo adepto de estudo, de leitura, de você gostando de entender a cidade ou não, isso vai impactar a sua vida, né? Aí o teu poder de compra cai, aí você reclama, né? Você quer fazer um churrasco, queimar uma carninha aí, não consegue comprar carne, nem frango consegue mais, aí tem que ficar comendo salsicha. Mas aí na hora que chega um amiguinho, uma amiguinha, pô, e troca uma ideia, pô, vamos pensar aqui o que está acontecendo, por que aconteceu isso, a quem interessa isso, porque assim, eu tô com dificuldade, irmão, eu tô com dificuldade, entendeu? Um monte de gente está com dificuldade, que tá pior do que eu. Eu ainda tenho um certo privilégio, pouco, bem pouco, mas não tá legal não. Aí, né, você tá numa roda e o cara quer trocar uma ideia bacana contigo, não é o cara chegar e mostrar que sabe mais do que você não, porque leu 10 livros, estudou não sei aonde. Não, isso é uma construção, gente. Né? O Aristóteles falava, somos seres da polis, né? Somos seres naturalmente políticos. A questão é a troca, entendeu? Não sou eu aqui o barbudão, né? Bonzão, sabichão, tá lá fazendo live. Aí, pô, então dá a fórmula aí. Não existe fórmula não. O problema que a gente vive na nossa sociedade, que porra, leva a língua do cacete, é complexo, gente. Entendeu? Se vocês forem puxar na história, aqueles que quiseram dar respostas fáceis, né, para problemas complexos, cara, olha aí o que deu. Fascismo, né? A palavra fascismo vem da palavra fácil, né? Tornar as coisas fáceis. Entendeu? Então, quando, né, alguém chega com uma ideia maneira, responsa, o cara não está querendo dizer o que é certo e o que é errado, não. Tá provocando, no bom sentido, tá chamando, ó, vamos pensar a cidade. Ah, qual é a solução para você? Não sei, mano. Solução pronta, fórmula pronta, não existe isso. Isso é construção, construção coletiva, construção de bairro, construção social. Entendeu? Eu vou chegar aqui num bairro aqui próximo que é marginalizado pra caceta. Eu ia falar pra caceta, não, fica os dois. A galera dos bairros né, ao redor desse bairro que é marginalizado, a galera, se quisesse jogar uma bomba ali, jogavam. Porque é um bairro que tem mais gente simples ali, financeiramente falando. Tem barracos. Entendeu? Mas eu vou chegar ali dizendo o que tem que ser feito. Isso é muito, para mim, elitista, né? Até porque ali as pessoas estão pensando, as pessoas estão se articulando, né? Então, gente, não sei se a live já tá para terminar aí. Carlos tá aí ainda. Bela Bente, fala aí, Bela. Boa noite. Gente,
Comentem aí o que vocês estão entendendo aí desse papo, né? Comecei a falar aqui, meu irmão. Entrei em transe, fui falando o que eu estava sentindo. Pensei em falar umas coisas aí, mas né, preciso organizar melhor porque o tempo é curto, né? Estou no Instagram e também para não ficar muito maçante. Mas eu acho que a mensagem, né, dessa live, que vai ficar gravada aí no YouTube, acho que é essa, né? A gente tem um porquê, né? Da nossa sociedade tá passando por isso. Tem vários porquês, né? E nós, como sujeitos da polis, a gente precisa tá se articulando, precisa estar lutando pelo que a gente acredita, né? Sabendo que as nossas convicções elas não são absolutas, né? Num mundo enorme como o nosso, né? Até mesmo no nosso bairro, um vai ter uma demanda, o outro vai ter outra, mas com certeza vão ter muitas coisas em comum, né? Para poder tá pensando um problema que acontece na periferia, não é um problema da periferia, é um problema nosso. Porque muitos que estão lá na periferia estão trabalhando para você, estão te atendendo no posto de gasolina, né? Numa loja sei lá, de roupa, num restaurante. Então, o problema é que acontece lá, longe, né? Às vezes não é nem longe geograficamente, mas só longe no aspecto social falando, um problema seu que está aí no bairro minimamente, né, mais ou menos estruturado, digamos assim, porque hoje a violência também está pegando, né, já pega os bairros mais nobres aí. Tá, não sei se vai dar 1 hora de live, né? Só posso fazer 1 hora. Mas deixem aí seus comentários aí. Podem fazer aí suas perguntas, entendeu? Alguma coisa que de repente eu não consegui explicar direito. E aí, gente? Dá um alô aí. Coloquem alguma questão aí que vocês, né, pensaram aí. Vamos lá, gente. E aí? Flávia, John. Mas é isso, gente. Então vou indo pro encerramento aqui da live, tá? Esse é um início, né, do canal chamado A Margem, aonde ali eu vou propor, né, olhares descentralizados, né? Deixar aqui registrado, né, que eu tenho uma perspectiva pautada pelos estudos autônomos, né? E, né, é sempre bom a gente reconhecer o privilégio que a gente tem para a gente poder entender a demanda, a luta do outro. Porque a gente fala de união, mas como que a gente quer união, quer paz, se a gente não consegue entender o problema de uma mãe que está sem gás para comprar, com 2 filhos, 3 filhos em casa, um pai que é alcoólatra ou é ausente. Então, né, vou encerrando aqui. Essa é a reflexão dessa live, né? Nesse canal eu vou estar fazendo análises, reflexões, eu vou estar fazendo lives também, né? Cada live com um convidado, né? Eu vou chamar jornalista,
artista, terapeuta, né, astróloga, professora de artes, professora de história, né? Fiquem fiquem atentos, né, nos movimentos aí do canal que é importante. Pedir para deixar live. E deixar live é mole. Olha, o cara tá doidão, mano. Tá de sacanagem aqui, ó. Tô tomando água. Não é cachaça não, tá doido. Mas assim, se inscrevam no canal. Ative o sininho aí para acompanhar as notificações, né? Dê o like, compartilhe aí os vídeos, né? Que estão no canal aí com umas reflexões bem bacanas. E é isso, gente. Vou encerrando aqui, tá? Não esqueça também de fomentar o pensamento independente. Valeu, gente? Grande abraço aí.